Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês devem estar estranhando a plataforma, né? Mas é que recentemente eu adquiri um fone com microfone e aí agora eu consigo dar aula para vocês diretamente do computador. Antes eu preparava os slides aqui no computador, depois eu passava para o celular e aí eu gravava as aulas por lá. Só que agora que eu posso gravar por aqui fica muito mais fácil, eu consigo abrir exemplos para vocês, abrir outras abas, e assim eu acho que a nossa aula flui melhor. Bom, a nossa aula de hoje, como vocês já devem ter visto aí no título, é uma continuação da aula passada, onde nós iniciamos a nossa conversa sobre a classe gramatical verbo, né? Que eu tinha comentado para vocês, com vocês, que é uma classe gramatical que ela é assim, ela tem muitos tópicos e como o verbo, né, ele dá todo o sentido de ação, né, de significado das frases, como ele é uma coisa muito presente, de fato tem muitos temas que a gente pode conversar dentro dessa classe gramatical e eu nem vou me esgotar dentro dela, já deixo isso claro para vocês, eu não vou passar tudo o que existe sobre verbo, até porque não é uma coisa que é relevante no propósito do cursinho, que é inicialmente os vestibulares, concursos e tudo mais. Então, eu vou me atentar aos tópicos que eu considero principais, que são aqueles que mais aparecem nos vestibulares e que é interessante que a gente converse sobre, tá? Então, eu vou iniciar agora a apresentação de tela, onde eu vou mostrar aqui para vocês e a gente vai conversar e vamos construindo essa aula, beleza? Então, vou começar a apresentação aqui. Imagino que vocês agora estão vendo a minha tela. Bom, primeiro eu estou aqui na pasta da nossa disciplina, né, no Drive, e eu vou abrir aqui os slides da última aula para a gente dar uma breve retomada, né, para então começar do que eu separei para conversarmos hoje. Na semana passada, como era o início da conversa sobre verbo, né, eu falei sobre a composição dele, né? Então, primeiro eu falei sobre a definição, que é uma classe de palavras que se flexiona, né? Por isso ela é uma classe variável e ela expressa, então, ela pode expressar uma ação, um estado, fenômeno, ocorrência, desejo. E aí eu falei para vocês que a estrutura básica do verbo é composta por radical, a vogal temática e as suas desinências. O radical, eu disse para vocês que é aquela parte inicial, aquele pedacinho, começo da palavra, que... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Que assim fica melhor para vocês visualizarem. É aquele início que não se altera, né? Uma coisa que tem um significado lexical. Lembra? Lexical, conjunto de palavras de um idioma. Coloquei ele até em vermelhinho para vocês. Então, essa parte que não se altera, né? A vogal temática, por sua vez, ela vai falar em relação às conjugações verbais, que eu disse para vocês que são 3, né? A ar, er, ir. E que as terminadas em or pertenciam à segunda conjugação, porque os verbos terminados em or, eles são todos provenientes do verbo por, que no seu original, latim, se escrevia poer. Então, ele é considerado como se fosse um verbo que termina em er, e os verbos terminados em er são da segunda conjugação. Se você não viu a aula inicial de verbo, é importante que você veja, porque o que eu estou fazendo aqui é uma passagem, uma pincelada bem rapidamente, só para retomar, para que a gente consiga dar sequência, né? A explicação paradinha, né, no tempo mais tranquilo, foi na primeira aula. E por último, eu falei da desinência, que é a terminação, né, o finalzinho da palavra, que vai dizer como é que ela está se flexionando, se ela está mudando em pessoa, em número, em gênero, em quantidade, né? E aí, muito relacionado ali com as desinências, eu falei que era importante a gente saber os conceitos de concordância verbal e concordância nominal. Aí eu expliquei para vocês que concordância verbal é quando o verbo concorda em número e pessoa, né, entre o sujeito e o verbo. Então, eu li, não posso falar eu lemos. Se sou eu, primeira pessoa do singular, o verbo que vem em seguida precisa concordar comigo. Então, eu li, ele leu, nós lemos, eles leram.
e assim por diante. A concordância nominal, por sua vez, é aquela que vai falar de gênero e número. Então, o vizinho novo. Eu não posso falar o vizinha. Não. Se eu usei o artigo masculino e singular, eu não posso usar em seguida um substantivo que seja feminino e plural, por exemplo. Eu não poderia dizer o vizinhas, ok? Isso é concordar nominalmente. E aí a desinência, né, conforme eu comentei com vocês. Aqui o exemplo, a gente desmembrou um verbo para encontrar dentro dele as partes que se referem ao conteúdo dessa aula. Então, hoje a gente parte para a aula de hoje, né? Que eu vou abrir aqui diretamente do site. E aí eu vou dar zoom aqui para vocês. Para quem quiser, né? Para quem gosta de estudar português por esporte, tem curiosidade, eu costumo preparar aulas para vocês sempre com base nesse site aqui, Só Português, que é um site que eu já uso há um tempo, que ele tem informações que eu considero bem coerentes e que são uma fonte confiável para a gente se basear, tá? Então, eu vou começar a aula de hoje falando sobre o tema que é modos verbais. Provavelmente eu já coloquei isso no título, né? Então, vamos lá. O que são os modos verbais? Acompanhe a leitura aqui comigo. Vou dar mais um zoom, porque eu não tenho certeza se dá para enxergar bem aí. Aumenta a tela bastante aí, que talvez você consiga me acompanhar. Dá-se o nome de modo às várias formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato. Em português, existem 3 modos. Então, modo são as formas que o verbo assume para expressar um fato, ok? E em português nós temos 3 tipos, 3 modos. O primeiro deles ali, indicativo. O que significa, então, dizer que um verbo está no indicativo? O indicativo é aquele modo verbal que indica uma certeza, uma realidade. Então, quando eu falo de uma realidade, de uma coisa que é certa, ou seja, não tenho dúvida sobre aquilo, eu geralmente deveria, né, usar o verbo no indicativo. Aí o exemplo, eu sempre estudo. Eu sempre estudo. Então, esse verbo colocado dessa forma, ele trata de uma coisa que é real, que não há dúvida, é um fato. Tudo bem? Então, o indicativo tem a ver com a realidade. Próximo modo verbal, subjuntivo. O subjuntivo, por sua vez, né, ele indica o contrário do indicativo. Ele indica a dúvida, né, uma possibilidade. Então, quando eu falo do subjuntivo, eu estou falando de uma coisa que eu não tenho certeza, mas que é uma coisa que possivelmente pode acontecer. Olha ali o exemplo. Talvez eu estude amanhã. Talvez eu estude amanhã. Então, é uma possibilidade, mas eu ainda não sei. Então, o subjuntivo, o que é um verbo no subjuntivo? Aquele verbo que transmite a ideia de uma coisa que ainda não é certa, que é uma dúvida. Beleza? Então, o indicativo se refere a um fato, uma coisa direta, realidade. Subjuntivo faz exatamente o contrário, ele indica uma dúvida. E por último, o terceiro modo verbal é o imperativo. Imperativo. Essa palavra imperativo, ela te lembra qual outra? Não sei você, mas para mim ela me lembra imperador. Lembra dos imperador, dos impérios? Quem gosta de história vai se lembrar. O que o imperador faz? Ele comanda, né? E olha ali o significado de imperativo. Justamente tem relação com isso. O imperativo indica uma ordem, um pedido. Olha o exemplo. Estuda agora, menino. A mãe falando pro filho, né? Estuda agora, menino. Então ela tá pedindo. Ou ela pode estar ordenando também. Mas o imperativo tem esse objetivo. Ele passa um pedido, expressa um pedido ou uma ordem. Tudo bem? Então nós temos 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Se tiver muito rápido, volta um pouco aí, reflete aí, dá uma lidinha com calma nas definições, mas é para ser um assunto bem tranquilo, beleza? Vamos dar seguimento aqui, então, seguir.
Formas nominais. Então, além desses três modos, o verbo apresenta ainda formas que podem exercer funções de nome, substantivo, adjetivo, advérbio, sendo por isso denominadas formas nominais. Então, quer dizer, os verbos, eles podem exercer função diferente daquela das discutidas anteriormente, que são as formas de nomes. Aí tem ali entre parênteses substantivo, adjetivo e advérbio. Aí o que acontece? Ali na letra A, e tem A aqui. O infinitivo impessoal exprime a significação do verbo de modo vago e indefinido, podendo ter valor e função de substantivo. Por exemplo, viver é lutar. Então, isso diz pra gente que vida é luta. Olha o outro exemplo. É indispensável combater a corrupção. Presta atenção nesse daqui. É um pouco mais detalhada para a gente entender. Nesse caso, o que o verbo está fazendo ali? O infinitivo, ele está sendo usado para atribuir esse sentido vago, indefinido. Então, ele deixa no ar. Então, faz o uso do infinitivo, né, que é o ar, ir, para passar uma ideia impessoal. Quando é impessoal, quer dizer, ela não tem personalidade, ninguém assume responsabilidade sobre o que está sendo dito. Por isso, ó, viver é lutar, bem vago, uma ideia vaga. Aí é de baixo também, é dispensável combater a luta à corrupção. Combate à corrupção, né? Então, o verbo aparece dessa forma ali, com essa ideia de impessoalidade. Aí, seguindo aqui, ó, o infinitivo pessoal pode apresentar-se no presente, forma simples, ou no passado, forma composta. Então, além de passar essa ideia vaga, indefinida, eles podem ser apresentados no presente, que vai ser a sua forma simples, ou ainda no passado, com a forma composta. Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. É preciso ler este livro. O que significa dizer é preciso ler? Há necessidade, né? Tá vendo só? Então, o verbo é usado no seu infinitivo, com esse preciso aqui do lado, e dá essa ideia de necessidade de, tá? Então, no presente, simples isso aqui. E no passado, ó, como ele pode aparecer. Era preciso ter lido esse livro. Aí, o que ele fala, quando ele diz passado na forma composta, é esse ter lido aqui, ó. Porque eu não poderia colocar simplesmente era preciso lido este livro. Não, tem que vir acompanhado do ter. Então, era preciso ter lido este livro. Tudo bem? Isso é sobre o infinitivo impessoal. Agora, no que se refere ao infinitivo pessoal, ele está relacionado às três pessoas do discurso, né? Qual que são as três pessoas? Eu, tu, ele, vós. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então, ó, na primeira e terceira pessoa do singular, ele não tem aquelas desinências. Lembra da desinência que eu acabei de retomar, que foi uma das partes da última aula? A desinência é aquela que vai dizer como o verbo se flexiona, como é que ele muda, por exemplo. Menina, meninas, menino, meninos, os meninos, as meninas, a menininha, meninão. Essas alterações do final são as desinências. E aí, na primeira e na terceira pessoa, não vai ter as desinências, então ele vai assumir a mesma forma do impessoal. Agora, nas demais pessoas, ele vai se flexionar dessa forma aqui, ó. Então, a segunda pessoa do singular vai ser o radical. Lembra do radical? Aquela parte inicial que não se altera, mais um ES no final. Aí tem um exemplo aqui. Teres. Tu teres. Olha o exemplo aqui. Foste elogiado por teres alcançado uma boa colocação.
Então, quem é a pessoa dessa frase? É o tu, né? Tu foste elogiado por teres alcançado. Então, essa é uma aplicação dessa definição aqui em cima. Na segunda pessoa, que é tu, ele pega o radical, que é o ter, né? Que é a parte que não se altera, e acrescenta o es. Na primeira pessoa do plural, que é nós, ele vai ganhar o mos, termos ganhado, termos alcançado. Na segunda pessoa do plural, que é o vós, vai ganhar o des, terdes. E na terceira pessoa do plural, ele vai, ele vai ganhar o em. Então vai ficar o ter mais o em, terem. Terem alcançado, terem chegado, tudo bem? Essas informações aqui, essa aqui em específico, não é tão importante quanto a inicial, né, do que expressa cada um. Mas é interessante que a gente sabe também porque alguns vestibulares que focam mais em questões de humanas, eles costumam trazer esses pormenores da língua portuguesa. Mas não se preocupem tanto com isso. Agora vamos falar sobre o gerúndio. Esse modo aqui é muito importante. E como é que ele funciona? Ele pode funcionar como um adjetivo, ou seja, vai adicionar alguma ideia ao substantivo, ou um advérbio, que é aquele que adiciona uma ideia ao verbo. Olha o exemplo. Saindo de casa, encontrei alguns amigos. Nesse momento aqui, o gerúndio, que é esse indo, ando, endo, indo, isso é gerúndio, tá, gente? Essa terminaçãozinha aqui, ó, é o gerúndio. Então, nesse momento aqui, o gerúndio ele tem a função de advérbio. Por quê? Porque ele vai adicionar uma ideia ao verbo. Não é simplesmente sair de casa, mas ele diz aqui, ó, um tempo. Então, saindo de casa. Então, ele indica uma ação que estava acontecendo, que não tinha terminado ainda, tá? Sabe? Saindo de casa, encontrei. Quando eu estava no processo de sair de casa, eu encontrei meus amigos. Ando, endo, indo. Beleza? Olha outro exemplo. Nas ruas havia crianças vendendo doces. Nesse caso, a gente está adicionando uma ideia ao substantivo. Qual substantivo? As crianças. Crianças estavam vendendo. Então, adicionamos uma ideia ao substantivo crianças. Ok? Ó, mais detalhes aqui sobre o gerúndio. Na forma simples, o gerúndio expressa uma ação em curso. Na forma composta, uma ação concluída. Então, quando eu falo um gerúndio simples, é aquilo que eu disse antes. É uma ação que estava acontecendo ainda que não havia terminado. Agora, quando eu uso na forma composta, que eu já vou explicar aqui para vocês, no exemplo a seguir, o gerúndio vai expressar uma ação que já acabou, ou seja, uma ação concluída. Olha os exemplos. Trabalhando, aprenderás o valor do dinheiro. Então, quando você estiver trabalhando, você vai aprender o valor que o dinheiro tem. Então, não é uma ação que terminou, mas é trabalhando. Quando você fizer essa coisa, quando você estiver nessa ação, uma atividade em curso, ou seja, uma atividade que ainda não acabou, você vai ter o resultado de aprender o valor do dinheiro. Tudo bem? Agora, quando a gente trabalhar com o gerúndio na sua forma composta, e composta sempre se refere a mais de uma coisa, tá vendo? Além do verbo trabalhando, a gente tem o tendo aqui, que acompanha ele. Isso é composto. Então, tendo trabalhado, aprendeu o valor do dinheiro. Então, quer dizer, a gente poderia, por lógica aqui, pensar que o quê? Essa segunda frase, ela só poderia acontecer depois da primeira, porque ele foi lá, trabalhou, então ele é trabalhando, ó, disseram para ele assim, ó, trabalhando você vai aprender o valor do dinheiro. E a frase de baixo diz, tendo trabalhado, então depois de ter feito isso, ele aprendeu o valor do dinheiro. Então agora aqui a gente tem uma conclusão. A ideia já se encerrou. Tudo bem? Gerúndio composto expressa uma ação concluída. Depois a gente tem quem? O particípio, tá? E esse aqui é o último desse tema, modos verbais,
Então, o particípio é quem? Vamos descobrir juntos aqui. Quando não é empregado na formação dos tempos compostos, o particípio indica geralmente o resultado de uma ação terminada, flexionando-se em gênero, número e grau. Então, o que acontece? Quando ele não é empregado junto com tempos compostos são aqueles, por exemplo, pretérito imperfeito, presente imperfeito, são dois tempos juntos. Então, o que ele vai indicar geralmente para a gente quando ele não estiver nesses casos? Ele vai sempre falar sobre o resultado de uma ação terminada. Qual foi a consequência, né? Então, esse será o particípio. E aí ele vai se flexionar em gênero, em número e em grau. Olha o exemplo. Terminados os exames, os candidatos saíram. Então, essa primeira frase aqui, ela vem para dizer o quê? Que como consequência aconteceu isso daqui. Tudo bem? Então, terminados, deixados, comprados. Então, sempre vai indicar uma ação que já é o resultado de uma ação que já foi terminada, que já foi concluída, certo? Agora, quando o particípio exprime somente o estado, sem nenhuma relação com o tempo, ele vai assumir função de adjetivo verbal, no caso. Olha o exemplo. Ela foi a aluna escolhida para representar a escola. Então, tá vendo? Terminado, é que aqui tá no plural, mas ignora esse S. Se tivesse só terminado, ainda era particípio simples, né? Só que nesse caso aqui, olha só, ele vem depois do substantivo aluna e ele vai dar um significado diferente, né? Porque ela não é uma aluna qualquer, mas é uma aluna que foi escolhida para representar a escola. Percebem? Isso tem um peso semântico, um significado importante, né? Então, quando o particípio é usado dessa forma, para exprimir um estado de quê, nesse exemplo? Uma aluna escolhida. Não tem relação com o tempo em si. Então, nesse momento, ele assumiu a função de adjetivo, ok? Então, dessa forma aqui, ele é um adjetivo e não mais um particípio, que é porque o particípio ele exprime necessariamente uma relação com o tempo, né? Tá vendo? Por quê? Porque quando isso daqui aconteceu, tivemos como resultado essa ação aqui. Tudo bem? Ok, isso? Vamos retomar rapidamente o que a gente viu, então. Então, nós falamos sobre modos verbais, que são as formas que os verbos assumem quando eles vão expressar algum fato. E aí eu disse para vocês que nós temos três: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Dentro disso ainda, nós falamos sobre as formas nominais, que são quando os modos, quando a gente tem formas que exercem função de nome, que são substantivo, adjetivo e advérbio. São as chamadas formas nominais. E aí eu falei do infinitivo impessoal, que é aquele que vai exprimir um verbo de maneira vaga, indefinida. Aí eu falei o exemplo, ó, viver é lutar. É indispensável combater. Depois eu falei do infinitivo pessoal, que é relacionado às três pessoas do discurso. No singular, ele não vai ter desinência, né? Não vai ter mudança, flexão nenhuma. Então, ele vai assumir uma forma impessoal. Agora, nas outras, ele vai ter essa regrinha aqui. E eu mostrei o exemplo para vocês. Por último, então, nós falamos do gerúndio e do particípio. O gerúndio é aquele modo, né? Aquela forma que fala de uma coisa que exerce duas funções. Ele pode exercer função de advérbio ou de adjetivo, né? E expressa geralmente uma ação que está acontecendo. Se ele for simples, se ele for composto, ele fala de uma ação que já foi concluída, que já acabou. E por último, o particípio, que tem relação com os tempos verbais, e ele traz geralmente o resultado de uma ação que já aconteceu.
e se ele aparece ao ladinho ali, né, do substantivo, só exprimindo um estado, ele assume a forma de, ele deixa de ser particípio para ser um adjetivo verbal. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Vou encerrar aqui a apresentação, compartilhamento de tela. Não vou me estender muito, porque essas aulas, principalmente de gramática, se a gente se estende demais, a gente acaba se confundindo. Eu espero que vocês tenham entendido e aproveitado bem essa segunda parte, né, da aula sobre verbos. Qualquer dúvida, sugestão, crítica que vocês tiverem, por favor, não hesitem em me chamar. Que mais? Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. E na próxima aula nós continuaremos a falar sobre verbo, porque, como eu disse, como eu adiantei para vocês, é um tema muito importante e um tema que tem várias coisas aí para a gente conversar, ok? Fiquem bem, espero que vocês estejam todos bem e até a próxima aula.